Bom, então pessoal, passado aqui o tempo de sova, tá? Eu continuei sovando a massa por 20 minutos. Depois cilindrei ela por mais alguns 5 ou 10 minutos, tá? E agora aqui eu já consigo observar a formação do nosso ponto de véu, tá? Talvez não seja tão fácil de se verificar aqui porque a massa ela é opaca, né? Mas já dá pra ver aqui, ó, que ela tá bem clarinha, tá? Ela tá bem fininha aqui e já foi formada aqui a nossa rede gluteica, tá bom? Então, assim que a gente tiver atingido aqui o ponto de véu, a gente vai deixar a massa para fazer a nossa primeira fermentação, tá? Então, em um bol limpo, eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha no fundo, tá? Para que a massa não grude quando ela começar a crescer, tá? Eu vou bolear a minha massa, tá? Vou fechar ela, deixar a superfície lisa, né, por cima, tá? E vou procurar fechar muito bem ela, deixar sempre o feixe virado para baixo, tá bom? Então vou, com a ajuda da bancada aqui, eu vou boleando ela e vou depositar aqui dentro do nosso bowl, tá? Isso daqui agora vai fazer a primeira fermentação. Eu vou cobrir aqui com uma película plástica, tá? E vou deixar ele por volta aí de 1 e meia, vai depender do tipo de farinha, do seu tempo, da temperatura, tá? Tem vários fatores que podem influenciar aqui no tempo de preparo, no tempo de fermentação, tá? Até que a massa duplique de volume aí é o ideal, tá bom? Então eu vou cobrir aqui com a película plástica. Ok. E vou levar para dentro do meu forno só com a luz acesa ali, que ele fica numa temperatura legal e uma temperatura agradável para que ocorra essa fermentação. Tá legal? Então eu vou levar lá para o forno e já eu volto aqui com o pão já pronto, tá bom? Ok, gente, então depois aí do nosso tempo de fermentação, tá? A nossa massa aqui ela já cresceu, legal, tá bom? Já consegue ver aqui, ó, na superfície dela, ela ficou bem macia, tá? Ela já deu uma crescida. E aqui eu tenho, pessoal, o pão integral, tá? Também que eu preparei a massa ali durante a fermentação e ele já cresceu. Deixa eu falar para vocês aqui como que eu fiz o pão integral, tá? Exatamente do mesmo jeito, tá? A mesma técnica que eu utilizei para fazer o pão australiano, eu fiz aqui no caso do pão integral. A única coisa que mudou foram os ingredientes. Isso vai estar lá no fichário de vocês, tá? Fiquem tranquilos. A diferença aqui do pão australiano para o pão integral é que no pão integral você vai substituir, tá, açúcar refinado pelo açúcar mascavo e você vai tirar o malte, o mel e o cacau. A mesma receita, a mesma metodologia que você vai estar fazendo o pão integral, tá bom? Então não tem segredo, vai ser a mesma coisa, tá? O que vai mudar ali é só os ingredientes, tá legal? Então eu vou estar fazendo aqui as duas modelagens. Eu vou estar fazendo um pão australiano e eu vou estar fazendo uns mini pães integrais, tá legal? Bom, feita aqui a nossa primeira fermentação, eu já tenho aqui as duas assadeiras prontas, tá? Eu vou untar elas com azeite, tá? Se você quiser, você pode untando também com manteiga ou assadeira, não tem problema algum, tá? Aí vai mais do gosto ou de repente do tipo de receita que você está fazendo, né? No caso, algumas pedem o azeite, né? Outras já você pode estar utilizando ou a manteiga ou o azeite. Então, eu vou estar só colocando um fiozinho de azeite aqui e vou espalhar aqui com as mãos, tá? Por todo o fundo da assadeira, para que ele não grude depois de pronto. Então, pode deixar a assadeira bem untada, tá? Também esse azeite depois vai acabar agregando um sabor, né, um aroma aqui para o nosso pão. Então, vai ficar muito bom untando com o azeite. E também tem outra coisa legal, interessante, a gente está untando com azeite, a assadeira, tá? Porque depois de pronta, a parte de baixo da massa, ela vai dar um aspecto, ela vai ter um aspecto de frita, tá? Ele vai ficar parecendo uma massinha frita, assim, que é muito gostosa, fica muito gostosa ao paladar, tá? Então,
uma dica legal é usar o azeite para estar untando as formas, tá legal? Então vamos lá, para modelar aqui o pão integral, eu vou tirar ele do bowl, tá? E eu vou dividir a massa em porções de 60 gramas, tá legal? Então primeiro aqui, ó, eu vou tirar os gases da massa, tá? Vou estar apertando aqui, vou estar pressionando para que saia, né, esse excesso de gases aqui. E eu vou dividir a massa aqui usando a balança, né? Só para auxiliar aqui na pesagem, para que eles fiquem todos uniformes, tá bom? Então, vamos ver, 80, 60 gramas. Mais um. Ok, e vou mostrando como se faz eles primeiro, depois eu continuo a bolear toda a massa, tá bom? Então vamos lá, dividiu a massa aqui, né, em porções iguais, a gente vai bolear elas como se estivesse colocando a massa ali para fazer a primeira fermentação, tá? A gente vai fechar ela embaixo, tá? Para que fique parecendo um cogumelo, né, na parte de cima aqui, para que ele fique bem lisinho. A gente vai fazer uma bolinha aqui, tá? Sempre deixando o fecho para baixo, tá? A parte onde a massa aqui se encontra. Procura apertar bem para que ela não se abra durante a fermentação, tá bom? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou bolear elas, tá? Utilizando essa técnica aqui. Eu vou pressionar levemente com a palma da minha mão a massa contra a bancada e vou girar ela, tá? Assim a bancada, né, o movimento aqui da minha mão, mais a bancada ela vai ajudando aí fechando a massa aqui por baixo, tá? Então depois quando você vê ela vai estar bem lacrada, tá? Vai estar bem fechadinha. Então você continua aqui, ó, boleando ela para ela ficar também bem redondinha, tá legal? E eu vou colocando já na assadeira aqui, respeitando um certo espaço, tá? De 5 a 6 centímetros, para que elas não grudem, tá? Depois que crescerem, tá bom? Então eu vou boleando aqui a minha massa e vou fazendo aqui uns mini pães integrais, beleza? Ok, depois eu continuo a bolear o resto da massa. Já o pão australiano, eu vou fazer um pão só, eu vou fazer um pão redondo, tá? Lembrando, pessoal, que aqui vai de gosto de cada um, tá? Se você quiser fazer um pão australiano também na forma de bolo inglês, aquela forma, né, do pão de forma tradicional, não tem problema nenhum. Você pode também estar fazendo mini pães australianos, você pode fazer um pão de hambúrguer australiano também, que fica muito bom. Você pode estar brincando com a imaginação aqui, você pode fazer uma baguete de pão australiano, tá? Então, não tem limite, beleza? Então, tirei os gases aqui da minha massa, tá? Vou pressionar aqui só um pouquinho, usando as minhas mãos. E agora eu vou bolear a massa, tá? Novamente. Vou fechar ela pelo lado de baixo, tá? E vou dar uma boleada aqui, parecido com a técnica que a gente fez aqui com a mão, tá? Só que dessa vez aqui, como não cabe na minha mão, eu vou estar utilizando aqui as duas mãos contra a bancada, tá? Para que ele fique num formato redondo, tá? Fique bonitinho. Então, vou fechar ele bem embaixo. Bom, pessoal, é uma coisa delicada, tá? A gente tem que tomar cuidado aqui, como se fosse uma criança. Então, apoiei aqui o meu pão, né? A minha massa do pão australiano na assadeira. E agora eu vou levar eles para fermentar, tá? Eu vou continuar boleando aqui os meus pães integrais. Assim que eu terminar, eu vou levar eles para fermentar. Tempo de fermentação. Com certeza, pessoal, vamos começar a pensar aqui.
com certeza esses pães aqui que tem uma massa de 60 gramas vão fermentar, vão crescer muito mais rápido do que esse pão aqui, né? O pão australiano tem 300 gramas de massa. Então, quando você for fazer o seu pão aí, calcule mais ou menos pela quantidade de massa que você está fazendo, tá? Se forem pães menores, além de fermentar mais rápido, eles também vão assar mais rápido, tá? Então, sempre considera isso, tá? Se você tiver pouco tempo aí para fazer o seu pão, de repente prefira fazer formatos menores, tá? Porque ele vai ficar pronto mais rápido, tá? Então fica uma dica aí, quando você tiver com um tempo um pouquinho mais curto, procure fazer mini pães, tá? Pães menores, para que leve menos tempo de fermentação. Porém, mesmo assim, você vai ter que respeitar o tempo de fermentação. Essa etapa não dá para pular, tá? Eu só estou dizendo que você, de repente, vai levar um pouquinho menos de tempo para fermentar, tá legal? Então, eu só vou cobrir aqui com um pano limpo, tá? Ou até mesmo um papel toalha, tá? E levar ele dentro do forno até que ele duplique de volume, tá? Até que essa massa aqui ela cresça e já fique pronta para a gente levar para o forno, tá legal? Ok, então pessoal, passado aí as 2 horas aproximadamente de fermentação, tá? As nossas massas já cresceram, tá? O pão integral aqui ele já deu uma crescida legal, já duplicou de volume, tá? E o pão australiano aqui também já ficou bem maiorzinho, tá? Então, o pão integral eu vou assar ele desse jeito mesmo, tá? Vou fazer uns mini pães, tá? Já o pão australiano, eu vou dar uma cara nova para ele, tá? Eu vou fazer um corte aqui, utilizando um estilete, tá? Vocês podem usar um bisturi ou uma outra lâmina aí, limpa, tá? Usada somente para pães, né? E eu vou fazer aqui como se fosse um quadrado, tá? Eu vou dar uma aparência assim, como se fosse do pão italiano, né? Um pão português. Então, eu vou vir aqui na superfície do pão e vou fazer aqui, ó, como se fosse um jogo da velha, tá? Vai dar uma aparência bem bonita, bem legal aqui para o nosso pão, tá? Ó, vocês verem que ele já começa, né, a querer abrir aqui, ó, o miolinho dele, né? Então, no forno ali ele vai expandir mais ainda e vai ficar bem legal. Para dar uma aparência rústica, né, característica aí do pão australiano, eu vou polvilhar um pouquinho de fubá por cima, tá? Ou farinha de milho. Então, só um pouquinho assim para dar uma cara bem legal nele, tá? Não precisa ser muita coisa não. Lembrando que isso daqui, pessoal, vocês podem fazer também em diversos pães, tá? Principalmente no pão italiano também, para dar uma rusticidade legal, melhor aí na aparência dele. Vocês podem polvilhar um pouquinho de farinha de milho ou até mesmo de farinha de trigo integral, que depois que ele assa ele fica com um aspecto aquele aspecto rústico, tá? Fica bem bonito. Então, feito isso, agora eu vou levar para o forno, tá? A 180 graus, durante 25 a 30 minutos, tá? Pode ser que o pão integral leve um pouquinho menos tempo, por causa do tamanho, né? O formato dele. Então, assim que estiver pronto, né? Quando estiver bem douradinho, eu vou procurar erguer a massa, para ver se por baixo do pão ele está bem dourado também. E assim que ele estiver pronto, eu já tiro aqui e mostro para vocês como que ficou, tá bom? Então, só um minutinho. Ok, então pessoal, passado o nosso tempo de forno aqui, como vocês podem ver, estão prontos os nossos pães, tá? Logicamente, os primeiros 13, 15 minutos ficaram prontos os pães integrais, tá? Como vocês podem ver aqui, já fez uma casquinha, né? Ele já deu uma douradinha legal, embaixo também já ficou com uma cor bem douradinha, tá? Então o ideal é sempre a gente deixar ele esfriando sobre uma grade, tá? Um detalhe que eu queria falar para vocês é sobre o acabamento do pão integral, tá? Uma dica aí para ficar bem legal, com um visual bem bacana no pão integral, é você dar uma pincelada nele por cima com água, tá? Isso antes de assar, tá legal? Então, pincela ele com água e por cima você pode colocar ali, polvilhar farinha de aveia, farinha de centeio ou até farinha de trigo, algum grão, né? Para dar esse aspecto de rústico, até semente de papoula, fica muito legal, tá? Ele vai dar uma diferenciada aí no seu pão integral, para que fique evidenciado, né, que aquilo lá é um pão integral, tá? Então fica a dica aí, fazer um acabamento legal aí com outros tipos de sementes, tá? Outros tipos de grãos, beleza? Então,
Sempre deixar o pão esfriar sobre uma grade, tá? Para que ele esfrie um pouquinho, a gente consiga sentir melhor os sabores, né, do pão quando ele já está frio, tá? O pão quente é gostoso, né? É uma tentação a gente comer o pão quentinho, só que às vezes a gente deixa de sentir o sabor correto do pão. É sempre aconselhável a gente consumir o pão depois que ele tiver esfriado um pouquinho, beleza? E por fim, o nosso pão australiano aqui, ó, que ficou maravilhoso, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ele ficou bem rústico, tá? Essa farinha, né, o fubá por cima dá uma característica muito legal nele, tá? Ele fica realmente muito bonito, tá? Então, também nem deu trabalho para sair da forma aqui, tá? Porque ele estava bem untado. Então, a gente sempre vai colocar também sobre uma grade para que ele esfrie um pouquinho, tá? Antes que a gente possa cortar ele. Então, enquanto o pão australiano está aqui esfriando um pouco, vamos cortar aqui o nosso pão integral para dar uma olhadinha como que ele ficou, né? Olha só, o miolo dele está bem apresentável, tá? Também a gente consegue ver que não ficou traços de massa embatumada ou massa sem cozinhar, né? Ele ficou bem uniforme, tá? Uma casquinha bem leve, então não é um pão muito duro. Isso daqui é ótimo para você fazer de repente um pão de hambúrguer integral, tá? É uma massa extremamente macia, ó, como vocês podem ver, ele é bem fofo, tá? Então você pode fazer um pão de forma integral, você pode fazer pão de sanduíche, né? Até mesmo de repente pão de hot dog integral, né? Pode fazer um pão maior também, tá? Então essa aqui a gente consegue notar também, né, os traços da farinha integral, que ele fica com uma corzinha um pouquinho mais amarronzada, tá? Então nosso pão integral aqui ficou um sucesso, ficou muito bom, tá? E vamos cortar aqui agora o pão australiano, né, para ver como que ficou também o miolo dele. A gente consegue notar que já o pão australiano, ele já tem uma leve crocância, né? Ele já formou uma casquinha um pouco mais espessa, tá? E também, da mesma forma que o miolo está bem apresentável, tá? Foi feita uma cocção correta, uma fermentação correta. Não tem, dá para ver que não ficou traço de massa embatumada aqui, tá? E tá com uma textura bem macia, né? Ele está bem mórbido ainda. E a gente consegue sentir também o aroma, né, de especiarias, o aroma do cacau, a gente consegue sentir o aroma do mel. E tenho certeza que o sabor dele também deve estar muito, muito, muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado aí, né? Não é nenhum segredo fazer um pão integral, fazer um pão australiano, tá? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer sem problema algum, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês na próxima. Um abraço a todos.